Alô, planeta Terra, boa noite, Brasil. Quinta-feira, 26 de setembro de 2024, última quinta-feira de setembro e comecinho da primavera. Então, a gente está aqui hoje para falar de um assunto que na nossa cultura é meio tabu, né? Envelhecer e morrer, né? A velhice e a morte são dois temas, né, que as pessoas evitam falar, que é meio tabu, né? A palavra velho é uma palavra super estigmatizada e tem que adoçar a palavra e falar idoso, né? E morte, então, é um assunto absolutamente tabu, né? Então a gente refletir um pouquinho, falar um pouquinho disso. Eu estou com 68 anos e eu acho assim, é claro que baseado na minha, de como foi comigo e como eu vi acontecer em volta de mim, e isso não cria uma amostragem que vá criar não é uma solução, mas não vai, eu perdi a palavra aqui, mas enfim, não é a verdade, né? Então assim, até 20 anos você é eterno. Até 30 anos também é, né? Até porque eu não sei se isso é uma coisa brasileira ou uma coisa mundial. No mundo masculino, né, o homem leva muito mais tempo para amadurecer que a mulher. Então, eu já ouvi muito falar que 30 anos é o fim da adolescência do homem. E realmente 30 anos para mim foi tipo uma virada, assim, né? Uma virada. Eu com 30 anos já tinha filho, então ter filho já começa a provocar essa virada. Eu tive filho muito cedo, eu tive filho com 22 anos. Então isso já dá um choque de realidade, né? Nessa coisa infantilizada do masculino latino. Então até os 30 anos você é meio eterno. Aos 40, aí fica essa interface entre o adolescente e o idoso, né? Com 50, você. Aí já começa a morrer muita gente em volta, o corpo já começa a dar alguns sinais de que você não é jovem mais. E aos 60, você cai na real que você tem mais passado que futuro. E a morte começa a andar do seu lado, né? Você quer eterno, né? E aquela coisa toda, e entre os 40 e os 50 meio não se fala nisso, até porque é considerado assim, entre os 30 e os 50 é o top da vida, são os 20 anos mais fantásticos. E depois dos 60, nos 60, pelo menos isso aconteceu comigo, bom, eu tenho mais passado que futuro. Então a morte começa a andar do seu lado. E você tem a opção de continuar negando, continuar não vendo. Você tem a opção de deprimir, porque a gente não lida bem com a finitude, né? Eu tenho falado muito isso, nós somos a cultura do para sempre, como se para sempre existisse. Então a gente fica se anestesiando da ideia de que vai envelhecer e morrer com essa fantasia do para sempre. Ou então você capitaliza. Eu acho que a coisa, para mim, que tem sido mais importante, assim, nessa perspectiva da morte andando do meu lado, é você valorizar, você ganhar mais potência e plenitude no único lugar que a vida acontece, que é no presente. Então eu acho que a morte andando do seu lado, a finitude roçando na sua cara, porque com 60 realmente o corpo, né, a idade do condor, né, como é que é, do PVC, a porra da velhice chegando, ou do DNA, data de nascimento antiga, enfim, tudo são formas humoradas de estigmatizar ou de não olhar, né? O velho na nossa cultura é muito maltratado. Eu lidei muito com indiano e com índio, e são culturas que
valorizam muito o velho, porque o velho, principalmente em culturas que não escreveram, como os indígenas, como os africanos, o velho é aquele cara que tem know-how e background de sobrevivência. É com o velho que se aprende a fazer flecha, a caçar búfalo, a plantar, enfim, né? A fazer casa, a sobreviver. Né? O velho, a cultura depende do velho. Então, os africanos, os orientais, os povos nativos das Américas, são culturas que dão muito valor para o velho. Né? Em certas culturas, como no Oriente, o melhor aposento da casa é o do idoso. Né? Não se faz nada sem consultar o idoso. No mundo nativo também, os anciões, os caciques, os pajés, que em geral são pessoas com idade, né? Na cultura Cheyenne, só pode portar o cachimbo quem é avô. Então tem umas certas prerrogativas nessas culturas que você tem que ter vivido muito para poder ensinar certas coisas, para poder ter certos acessos, né? E, enfim, a morte, né? Eu recomendo a vocês, foi e é uma coisa que me alimenta muito, que são os livros e os vídeos da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica brasileira, paulista, que trabalha com cuidados paliativos, e é sensacional. Né? Ela tem um livro sobre a morte, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, uma coisa assim o título, e um livro sobre envelhecer, e vídeos maravilhosos. Assim, a Ana Cláudia, para mim, é uma referência, é uma fonte da onde eu me alimento para poder lidar com a finitude. Né? A gente tem medo de morrer, todo ser humano tem medo de morrer. Né? Independente se é oriental, africano, branco, preto, azul, amarelo, a gente tem medo de morrer pelo simples fato de que, por mais fé que a gente tenha, por mais convicção filosófica, religiosa, espiritual, é desconhecido. Eu, por exemplo, não sou religioso, mas para mim, vida passada, vida depois da morte, tranquilo. Né? Para mim é bizarra a ideia de achar que morreu, acabou. Né, que a minha consciência não vai perdurar depois da morte do corpo. Né? Para mim, a ideia de que eu vou transmigrar, nascer, morrer, é tranquilo. Eu não vejo isso sobre um ponto de vista místico, nem esotérico, nem religioso. Para mim é natural. Né? Eu já matei o sobrenatural há muito tempo, eu não tenho mais essa divisão de Não, religião e espiritualidade eu separei há muitos anos da minha vida. Mas eu não tenho mais essa divisão de natural e sobrenatural. Para mim, tudo é natural. E aí, aquilo que as culturas, aquilo que permaneceu como um mistério, normalmente o que as culturas fizeram foi religião, foi sobrenatural, foi misticismo, foi esoterismo, para lidar de alguma forma com o mistério. Com o mistério. Mas eu acho que essas culturas todas, principalmente as antigas, né? Essas culturas, cada cultura acessou um gradiente de funcionamento, de leis de funcionamento do universo. Né? Você vê hindu, chinês, africano, os povos nativos, né? Originários das Américas, os aborígenes da Austrália, né? Os havaianos, os povos do leste europeu, né? Cada cultura acessou uma gama das leis que gerenciam, que norteiam, que sustentam o universo e a vida que tem no universo. E foram pesquisando, sistematizando. Né? Você olha culturas como os orientais, que têm 5.000 anos de pesquisa, de sistematização, de experimentação, né? São culturas que, ao contrário da África e dos povos nativos orientais, desenvolveram escrita. Então a gente está lendo os livros com 5.000 anos, né? Yoga, Ayurveda, medicina chinesa, né? A cultura tibetana, né? Conhecimentos que vêm sendo há milênios testados, pesquisados.
Agora, eu acho que o grande desafiador, e eu tenho falado isso bastante porque é um assunto que me interessa muito, né? Por que que a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, ocidental, ainda tem resistência, preconceito, né, com essas culturas antigas? Por que que o que foi produzido por essas culturas milenares ainda não é recebido pela nossa cultura com respeito, com honra, com entendimento de que são ciências, né, respeitáveis, profundas, amplas, profundamente pesquisadas e estudadas? E o que eu tenho percebido é principalmente recebidas pela ciência, né? A nossa ciência, que é uma ciência materialista, é uma ciência cartesiana, mecanicista, e que se especializou de uma forma brilhante, fantástica, eu acho que como nenhuma outra, na biologia, na física e na química. E eu acho que a dificuldade da ciência em receber as outras ciências milenares no mesmo patamar é porque quase 100% do que vem do Oriente, da África, dos povos originários das Américas, as técnicas, os protocolos, as filosofias, as pesquisas, tudo isso vem dentro de uma embalagem religiosa. A grande maioria, eu acho que quase 100%. Né? A Índia, que é um lugar que é uma cultura que eu conheço um pouco mais, né? Na Índia, filosofia, psicologia, teologia, né? Tudo isso é misturado. Mitologia, teologia, filosofia, tudo isso é muito misturado. Então, talvez esse dado é que seja o grande nó que faz com que a nossa ciência ainda olhe de cima para baixo. Quando o inglês chega na África, na China, na Índia, na Oceania, olha de cima para baixo aqueles povos primitivos e já taxa eles de tudo supersticioso, né? Porque a nossa cultura se constrói nesse binômio igreja e ciência. Então, o que vai balizar, nortear, determinar a construção da nossa cultura é basicamente ciência e igreja. Né? E aí fica difícil entrar, caber, né? Esses milênios todos de experimentação, de pesquisa que esses povos antigos vêm trazer. Porque, repito, a maioria disso tudo vem dentro de uma embalagem religiosa. E eu acho que isso, de alguma forma, foi um dificultador para lidar com a morte, porque, de um lado, a gente tem uma ciência que é materialista, né, que morreu, acabou. Então, essa ideia da finitude que não se perpetua, né, me parece mais desesperadora do que a ideia de uma finitude que é só física. Né? Meu corpo morre, mas a minha consciência permanece. Então, eu acho que você achar que morreu, acabou, deve ser muito ruim. Né? Deve dar um sentimento muito... Né? Porque é difícil lidar com a finitude. Por outro lado, você tem a igreja, né? Que instilou no inconsciente coletivo da nossa cultura uma informação horrível. Né? A gente já nasce pecador e culpado, né? Porque o Adão resolveu comer o que não devia. Então, a gente já nasce devendo. A gente já nasce alguém que não é e que não tem, e que só tem uma vida para construir um ser digno, né, de ir para o céu quando morrer, e ainda tem um Satanás fungando no nosso cangote o tempo todo, procurando melar o projeto divino. Então, na minha opinião, dentro dessa premissa, não tem ninguém no céu, né? Deus está sozinho com Jesus, e sei lá, né, Buda, Shiva, né, tá todo mundo sozinho, porque não há ser humano que consiga ir para o céu, tendo nascido pecador e culpado, tendo uma vida só, ainda tendo um Satanás fungando no cangote. Né? A gente ri disso, a maioria de nós ri, porque isso é risível, isso é de um infantilismo filosófico imenso, mas a gente ainda lida assim, emocionalmente assim, na medida em que
enquanto cultura, o que movimenta, né, a gente na vida, principalmente psicologicamente, emocionalmente, comportamentalmente, é buscar fora uma plenitude que a gente foi convencido que a gente não nasceu com ela. Então convenceram a gente, até a própria psicanálise tem esse conceito de uma falta, né? Uma falta visceral, né? Então a gente já nasce faltando, a gente já nasce e a gente sente esse buraco interno, esse vazio, né? Todos nós sentimos um vazio, uma falta que não existe, né? Mas há séculos que vem se instilando no inconsciente coletivo, no imaginário coletivo, a ideia de que nós somos seres faltantes, de que nós somos seres que têm um vazio, que têm algo que ser preenchido. Claro que os povos milenários morrem de rir disso, porque se você conhece um pouco de Yin, de Yoga, de Vedanta, né, de filosofia, de taoísmo, né, a premissa é totalmente oposta, né? Eu já sou pleno, eu já sou completo, eu já fui feito, pronto, só que eu não sei. Então, por um lado, a gente tem uma cultura cujo problema é a ignorância de quem se é. Então, isso faz com que a logística, né, a dinâmica de busca seja dentro, e a gente tem a nossa cultura que convenceu a gente de que a gente era pecador e culpado, que a gente é um ser que não é e que não tem, então a gente vai buscar fora com 100% de chance de funcionar. E a gente continua fazendo isso, né? Eu sempre me lembro daquela frase do Einstein, né? Como é que você quer que mude se você continua fazendo do mesmo jeito? E a gente continua fazendo do mesmo jeito. Então, uma igreja que diz pra gente que nós somos faltantes, né? Que a gente nasceu culpado e pecador, que a gente tem uma vida só, que se a gente for ótimo, a gente vai para o céu, se for médio, vai para o purgatório, que já é ruim a beça, mas é transitório, e se a gente não for legal, a gente vai para o inferno, que é eterno. Olha que merda. É eterno. E Deus é amor, né? Deus é todo amor, todo compaixão, né? Aí você pergunta isso para o padre fala assim para você, não, mas, ou pastor, mas Deus deu livre-arbítrio para a gente, foi a gente é que escolheu, né? E aí, quando eu era chato, que eu gostava de polemizar com padre, com pastor e tal, eu sempre perguntava, bom, então Deus me deu um poder, um livre-arbítrio, um poder de escolha, que nem ele sabe o que eu vou escolher. Então Deus não é onisciente. Aí o padre já começa a ficar esquisito. Ou então, se Deus é onisciente, é um jogo de cartas marcadas. Porque cada embrião, cada feto que está na barriga de uma mulher, Deus corta um pedacinho dele, né, uma alma, e colhe e fala, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o purgatório, porque Deus é onisciente e já sabe aonde eu vou depois. É claro que as duas perspectivas, para mim, é de um infantilismo filosófico e teológico imenso, né? Com certeza não é nenhuma das duas coisas. Suponho, porque é muito bizarro achar essa possibilidade, né? Ou Deus. Bom, primeiro que para mim Deus não é alguém, né? Eu sou meio panteísta. Para mim Deus é tudo, né? Não é uma pessoa que fica fazendo coisas em algum lugar, né? Então já começa para mim esquisito. Então esse Deus é onisciente, mas me deu um poder de fazer o que ele não sabe que eu vou fazer. Ou se ele sabe, qual é a moral da história? A maior sacanagem, porque aí é um jogo, é uma brincadeira de Deus para ficar levando, para ficar povoando o céu, o purgatório e o inferno, porque ele já sabia para onde a gente ia. E é com isso que a gente tem lidado, né? É com essa surrealidade que vem da igreja e com essa postura racista, e que já não é tanto assim, mas que já foi no século XIX, começo do século XX, a ciência é muito racista, muito preconceituosa, muito prepotente, muito arrogante. E a gente se construiu dentro desse binômio, né? Ciência-igreja, ciência-igreja. Então, ou bem a gente morre e acaba, ou bem a gente
se cuida porque tem penas eternas esperando a gente se a gente mijar fora do pinico. Que bom, né? Que dos anos 70 para cá a gente foi invadido pela Índia, pelo Tibete, pela China, né? Nos anos 80, 90, né? Os índios, os indígenas, né? Isso que a gente chama de xamanismo, né? Eclodiu trazendo um frescor, trazendo novas possibilidades filosóficas, teológicas, psicológicas, né? Muito mais amplas, muito mais profundas, muito mais inteligentes, né? Muito mais inteligentes, né? Para que a gente possa ir reformatando a nossa visão de mundo, para que a gente possa ir reformatando a forma como a gente lida com a gente, como a gente lida com o outro, como a gente lida com a vida e como a gente lida com a morte. Como a gente lida com a morte. Gente, a gente não lida bem com o nascimento, a gente ainda nasce num hospital, a gente fica 9 meses numa barriga, no escuro, dentro d'água, quentinho, encolhido. Se a mãe não passou nenhum problema, a gente passa 9 meses tranquilo, ouvindo o tum-tum-tum do coração da mãe, a respiração, né, a voz da mãe, né, ao longe. E aí a gente é expulso daquele lugar para uma sala gelada com 2 spots de luz em cima, né? Aí a gente nasce, pendura a gente cabeça para baixo, dá uma tapa na nossa bunda, enfia 2 sondas no nariz, bota um colírio de nitrato de prata no olho, some da mãe, corta o umbigo em qualquer momento e vai pesar a criança, né? Isso é uma forma ainda boçal de nascer, né? É claro que já tem muito parto humanizado, muito hospital fazendo parto humanizado, né? Teve um boom de doulas, isso tudo vem mudando dos anos 90 para cá, né? Alguns lugares já fazem parto de cócoras, alguns lugares fazem parto dentro d'água, né? Isso já mudou um pouco, mas o Brasil é campeão de cesárea, né? É cesárea porque o feminino foi se desconectando do feminino, né? Se você perguntar para uma índia ou para uma indiana, né, originalmente, eu não estou falando de um mundo indígena aculturado, nem de um oriente aculturado, mas em condições originais, né, Índia e indiana não tinha TPM. Né? TPM é um sintoma da desconexão do feminino com o feminino, com a natureza, com os ciclos. Né? Então é desconexão com parto, desconexão com gestação, né? Mulher não quer sentir dor, né? Isso tudo vai desconectando, né? Claro, as pessoas moram num caixote de cimento, né? Numa cidade cheia de asfalto, a desconexão. Para eu que moro no sítio há 40 anos, é bizarro ir numa cidade e ver o nível de desconexão que as pessoas vivem, né? E isso vai se perpetuando numa série de comportamentos, né? Ninguém tem culpa de nada, isso é uma contingência coletiva, isso é uma construção coletiva, cultural, né? E então, se a gente tem ainda uma relação com o nascer tão bizarra, né? É tão hostil para quem está nascendo, a forma de se parir, né? A forma que a maioria das pessoas ainda nascem, numa total desconexão com aquilo, né? com o energético, com o espiritual, com o emocional. Né? Com o emocional, a terapia de respiração do rebirthing, do renascimento, do Leonardo Orr, tem a ver diretamente com isso. As terapias de respiração têm a ver diretamente com isso, com o que começa a dar tilt no nascimento em função dessa forma bizarramente hostil que ainda se nasce nos hospitais. O que dirá com a morte? Então, morte, nem se fala nisso. É um assunto que se vê no meio social, todo mundo já se incomoda, já não quer falar disso, né? E aí eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo às vezes uma surpresa. Tem gente que é surpreendida pela velhice e pela morte. O meu pai foi um.
né? Que foi surpreendido pela velhice. De repente, ele se viu não podendo mais fazer o que ele gostava de fazer e ele deprimiu. E passou 2 anos deprimido, tomando Lexotan para dormir, para ver se passava mais rápido a vida, porque se ele não podia fazer o que ele gostava de fazer, não tinha graça viver. E aí fica pedindo para morrer. Quer dizer, é um grande adoecimento cultural que a gente vive. Esse adoecimento começa no nascer e se reflete no morrer. Uma das coisas que eu aprendi, meu pai me deu um PhD de como não envelhecer, né? Como não lidar com a morte. Eu espero que eu tenha aprendido. Porque um dos problemas que a gente passa na vida é que quando o bicho pega, se a gente não está muito firme, se a gente não está muito convicto, se a gente não está muito focado, a gente acaba embarcando no condicionado. Então eu espero que o meu envelhecimento e a minha morte possam ser da forma como eu gostaria, como eu acredito, como eu elaboro, né? E uma das coisas que eu penso muito, quando eu via meu pai envelhecer deprimido, é o que eu vou poder fazer quando eu não puder fazer mais o que eu gosto. Gente, é um investimento que tem que ser pensado isso aí. É um plano B que não pode pegar a gente de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer com o desgaste do corpo. Vou ficar cego? Vou ficar sem poder andar? Vou ficar meio surdo? Vou demenciar? Não sei. Não sei, ninguém sabe. Isso é um mistério. Né? É muito complexo o que forma a gente. Né? Tem coisas que vêm da genética, do ambiente, da educação, o emocional, o que a gente comeu, atividade física, a questão psicológica e emocional, a questão kármica, a questão sistêmica. É muito complexo. Não dá para garantir que fazendo exercício e comendo natural não vai adoecer ou vai adoecer menos ou vai viver mais. Garantia zero. É claro que a gente tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, tem que procurar seguir um protocolo. O meu pai, quando ele ainda não estava deprimido, quando ele ainda estava inteligente, né? Ele dizia assim, não me importa o quando, me importa o como. Então, o quando a gente não tem controle. O como também não. Mas o como a gente pode colaborar, né? É claro que se a gente se alimenta bem, faz exercício, né? Tem uma vida criativa, né? Eu acho que uma coisa que eu peço para o universo, né, é que eu possa ter curiosidade sempre. É que eu possa me maravilhar com a vida sempre. É que eu possa estar sempre querendo aprender, que eu possa estar sempre querendo descobrir coisas novas, né? Porque a hora que isso acaba, aí realmente é uma morte em vida. E morrer em vida é muito ruim, né? Porque quando você começa a morrer em vida, você começa a querer morrer. E eu acho que a gente não tem que querer morrer, né? A menos, claro, né, que a gente esteja terminal, alguma coisa assim, muito sofrimento físico. Aí convém que, né, que a gente morra logo para evitar um sofrimento. Agora, quando isso é psicológico e emocional, como foi o meu pai, né, por alguma razão o meu pai não pôde, não conseguiu, né, não quis, né, manter a chama acesa. Meu pai era uma pessoa que era intelectual, lia. Quando meu pai parou de ler, aí eu percebi que era ladeira abaixo, né? Porque meu pai era uma pessoa que trabalhou até os 80 anos. Né? Ele estava trabalhando, ele fazia as coisas dele, escrevia livro, né? Ia para a Biblioteca Nacional, né? Tinha uma vida social razoavelmente interessante, e se bem que muitos amigos já tinham morrido, meu pai foi dos últimos que morreu da turma dele. Né? Isso foi uma coisa que deve ter sido muito duro para ele, de alguma forma. Eu já estou começando a viver isso, que é você ver os amigos morrerem, né? Não é uma coisa fácil, né? Eu vivi isso agora há pouco tempo com meu amigo Bull.
E é muito ruim, é muito é devastador, né? Mas, enfim, né? A gente aí a vida vai oferecendo para gente essas escolhas, né? E na velhice as escolhas vão ficando mais contundentes, vão ficando mais emergentes. Tem que escolher rápido, porque tem menos, tem mais passado que futuro. Então as escolhas têm que, porque ou você, se você não faz boas escolhas, o caminho para adoecer mais, para ficar deprimido, né, para apressar uma demência, é mais rápido. É mais rápido. Para desistir de viver é mais rápido. Então, boas escolhas, né? É importante. E é claro, gente, que infelizmente, como a nossa cultura não privilegia esses assuntos, quer dizer, a gente não tem um tipo de educação em casa, nem na escola, que dê pra gente essa dimensão da vida, né? Essa desmistificação da morte, das fases da vida, né? A gente é lavado cerebralmente com para sempre, para sempre, para sempre, e, 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 e a gente tem que lidar com isso quando já é tarde demais, e aí a gente não treinou. Eu sempre pensei muito isso. Tem uma coisa interessante na Bhagavad Gita, que é um livro hindu. Krishna fala para Arjuna que é claro que, enfim, né, não vamos entrar no mérito de se isso é verdade ou não, se aconteceu ou não, mas simbolicamente é interessante. Krishna fala para Arjuna que o que vai determinar sua próxima vida, o que vai determinar a qualidade do que você vai viver depois que morre e a próxima vida, foi a última coisa que você pensou antes de morrer. Porque nesse momento do desenlace é que é o momento que você é mais verdadeiro. É o momento em que vai eclodir de você aquilo que é mais real. Por isso que os indianos meditam e fazem japa e cantam mantra, né, para ir trabalhando a mente para que a última coisa que eles possam pensar antes de morrer seja o mantra deles. Seja essa conexão. Independente dessa coisa cultural, né? Eu vejo o lado simbólico da coisa, né? Quando o bicho começar a pegar, né? Quando o corpo começar a dar sinais, né, de cuidado, as dores começam, a idade do condor, né? Limitações começam a aparecer, né? Limitações físicas, psicológicas, sociais, profissionais, emocionais. O que vai mandar nessa hora é o acervo que a gente traz. É o que a gente treinou, o que a gente praticou. O que foi realmente inserido, integrado no nosso ser. Eu fiz uma live há um tempo atrás, está gravado aqui, que recursos você tem, a gente tem, quando o bicho pega. Que recursos reais do que a gente estudou, sabe, né? Do que a gente já entende, já conhece, quando o bicho pega, na doença, na separação, na traição, nas emoções, no roubo, na demissão, né? Quando o bicho pega, que recursos reais a gente tem para lidar com isso de uma forma que não seja adoecida, que não seja a forma que a cultura nos lavou cerebralmente, né? Que é deprimir, brigar, se revoltar, negar, né? Isso tudo está no automático. Isso tudo a gente sabe fazer: brigar, negar, deprimir, se revoltar, ficar com raiva, desistir, não olhar, fingir que não viu. Que recurso a gente tem para capitalizar evolutivamente, efetivamente, quando o bicho pega? Isso é um treinamento de vida e a gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado para ter profissão, ganhar dinheiro, né? Para ter prazer, para desfrutar dos prazeres. Bacana, bacana. Mas muito pouco para esse investimento visceral, existencial, né? Humano.
para o movimento humano? Quase nada. Outra coisa também que eu acho importante, que tem a ver com infância, porque o que determina o nosso presente, o que determina o nosso futuro é o nosso presente. E o que determina o nosso presente é o nosso passado. E tudo aquilo que a gente não resolveu, não curou, não aprendeu, não capitalizou evolutivamente, não integrou, né, vive na gente. Vive na gente. Venha isso dessa vida, de vidas passadas, da nossa ancestralidade, né? Vive na gente, funcionando na gente, como se tivesse acontecido ontem. O próprio cérebro humano, a neurociência sabe disso, o próprio cérebro não opera distinguindo passado de presente. Tudo aquilo que está na pendência, tudo aquilo que não foi resolvido, curado, equacionado, entendido, aprendido, integrado, o cérebro opera com isso como se tivesse acontecido hoje. Olha que coisa interessante. Então, uma coisa que me tocou muito quando eu ouvi, há uns 30 anos atrás, nas minhas primeiras formações, era um fato muito determinante, que vai ser determinante na nossa velhice. A gente, quando era criança, começa, e a psicologia sabe disso, que antes da primeira década de vida, eu acho isso uma loucura, que Deus fez assim, né? Mas é assim. Antes da primeira década de vida, um ser humano já edificou, já implantou os alicerces emocionais sob os quais ele vai construir a sua vida. Olha que maluquice. Numa época em que a gente não tem background de vida, know-how de vida, né? Não tem elaboração sofisticada, não sabe ler nas entrelinhas, não sabe contextualizar. A gente, quando era criança, não sabia que a gente não era o centro do mundo e a gente não sabia que os pais não eram perfeitos. E grande parte do sofrimento e da limitação que a gente experimenta ainda hoje, independente da idade, direta ou indiretamente, tem a sua gênese nesse lugar. A gente, por não saber que não era o centro do mundo, a gente, por não saber que os pais não eram perfeitos, a gente recebeu as coisas difíceis que vieram dos pais, do que eles falaram, fizeram, ou muitas vezes do que não falaram e não fizeram. A gente recebeu quase tudo isso como se fosse pessoal. Olha o imbróglio, olha o equívoco, olha o tamanho, o peso, a profundidade desse equívoco. Isso implanta na gente crenças, perspectivas, visões, conclusões, sentires que a gente carrega até hoje. A gente carrega até hoje. E levando em consideração também uma coisa que eu tenho falado bastante, que foi importante ter aprendido, é esse descompasso entre pensar e sentir. Eu falo muito de um professor que eu tive que dizia que uma das gêneses, das sementes dos nossos problemas é que a mente, os pensamentos vão de Boeing e as emoções vão de Fusquinha. Isso talvez seja o formador maior desse sentimento que quase todo mundo tem. Ah, como é que eu já sei aquilo, mas continuo repetindo? Nossa, eu já entendi, já sei aquilo, mas na hora que o bicho pega eu vou e faço. É isso aí. É claro, saber estudar é meio caminho andado, mas é só meio caminho andado. A outra metade do caminho é emocional. E emocional não é racional. Emocional, as raízes desse emocional, onde florescem e frutificam os nossos sofrimentos e limitações, a maioria dessas raízes está no lugar que o Freud chamou de inconsciente. Isso é inconsciente, como o nome diz, não é consciente. Isso é um complicador, um desafiador muito grande para a gente. A maioria das raízes emocionais dos nossos sofrimentos e limitações estão num lugar que não é consciente.
E muitas dessas raízes se implantam na infância. Repito, numa época em que a gente não contextualizava, não elaborava, não tinha experiência da vida, não sabia ler nas entrelinhas, não sabia contextualizar, e recebemos como se fosse pessoal muitas das coisas difíceis que vieram dos pais, que veio do ambiente escolar, quando a gente era muito pequeno, porque a gente achava que era o centro do mundo e a gente achava que os adultos eram perfeitos, principalmente os pais. Tem uma terceira coisa que eu acho que é importante também, que eu fui aprender depois, né, muito com constelação. Grande parte das coisas difíceis que vieram dos pais para a gente, em cima do que eles falaram, fizeram, muitas vezes que não falaram e não fizeram, a maioria dessas coisas tinha muito mais a ver com a história mal resolvida deles com os pais deles. Existe uma espécie de projeção sistêmica que não é consciente, onde a gente vai tentar resolver com as pessoas que vieram depois questões que não foram resolvidas com as pessoas que vieram antes. Isso tem 100% de chance de não funcionar, né? Vai dizer que Deus não é maluco, né? Porque isso é assim. Não funciona, mas é assim, e isso acontece inconscientemente, isso não é deliberado. Eu não resolvi aquilo com meu pai, vou tentar resolver com o meu filho. Eu não consegui resolver aquilo com a minha mãe, vou tentar resolver com a minha esposa. Vai tentar. Claro que eu estou generalizando, isso não acontece o tempo todo, sempre, né? Mas isso acontece. Isso é um impulso sistêmico do campo, desse grande organismo autorregulador que a vida é. Não conseguiu lá atrás, vai tentar lá na frente. E não vai funcionar. Mas a gente vai fazer, sem saber que está fazendo. Olha só que maluquice. E quando a gente é velho, se a gente não fez terapia, não meditou, não tentou se curar, não, sei lá, não estudou, não criou recursos, isso vai na velhice, vai pipocar. Porque isso vai ficar mais emergente, isso vai ficar mais contundente, porque a vida vai se esvaindo, né? O passado vai ficando cada vez mais longo, o futuro vai ficando cada vez mais curto. A gente não teve um treinamento para aprender a viver no presente, né? A gente está sempre achando que quando eu casar vai melhorar, quando eu comprar não sei o que vai melhorar, quando eu arrumar aquele trabalho vai melhorar, e nunca vai melhorar. Porque a mente é insaciável. Os desejos são insaciáveis no ser humano, né? A gente fica preso nessa fantasia de um depois, né? E outra coisa que eu acho interessante também é que a mente, né? O corpo está sempre no presente, sentir está sempre no presente, mas a mente está fazendo ping-pong, passado, futuro o tempo todo. Porque a gente tem uma angústia de um passado que a gente não pode mudar, e a gente tem uma ansiedade com o futuro que a gente não sabe se vem, como vem, quando vem, até para compensar a angústia de um passado que a gente não pode mudar. Isso faz com que a gente tenha pouco espaço e pouca potência para viver no único lugar que a vida acontece, que é no presente. Então eu acho que a velhice, ela nos convoca primeiro para começar a fazer um inventário, né? O que pode ser desapegado? O que pode ser descartado, né? Que não tem função mais nenhuma e que a gente carrega. Isso é uma coisa muito importante, né? Desapego, né? Desapegar. Quando eu estou falando, eu não estou focando aqui no físico, não é importante também se desapegar de coisas materiais, né? Começar a doar, começar a dar, começar a se esvaziar disso. Mas eu falo muito também do psicoemocional, das raivas, dos medos, das angústias, das ansiedades, né? Dos ressentimentos, principalmente dos ressentimentos, né?
Me lembro não, quer dizer, o Shakespeare falava, né, que o ressentimento é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então, a velhice é uma oportunidade bacana da gente. E esse desapegar vai ajudar a abrir um espaço de vida plena no único lugar que a vida acontece, que é o presente. Né? Nesse presente que é cada vez menor, né? Cada vez tem menos futuro e mais passado. Então, convém, né, que a gente desenvolva expertises, habilidades, né, para poder ter um presente potente, criativo, interessante, né? Como dizia o Contar do Caligares, né? Eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante, né? Uma vida interessante, criativa, potente, curiosa, né? Isso é um trabalho interno, né? Infelizmente, muito disso deveria ter sido treinado na infância, na juventude, na vida adulta. Para isso estar muito bem integrado, para isso virar recurso. Porque a gente criar recurso depois de velho é difícil. É difícil. Por isso que a maioria dos velhos estagnam. Ou deprimem, ou negam, né? Ou ficam meio vegetal, assim, vivendo por viver. Porque a gente não aprendeu, ninguém treinou a gente para esse momento, que todo mundo vai passar. Claro, vai ter gente que vai morrer jovem, criança, né? Mas a grande maioria vai morrer velho, né? E cada vez mais, porque a perspectiva de vida está aumentando muito. Então, gente, ginástica cerebral é tão importante quanto ginástica física. Né? Velho precisa aprender coisa nova. É bacana aprender a tocar um instrumento, aprender novos idiomas, aprender coisa nova, né? Movimentar. É tão importante quanto movimentar o corpo, né? Manter o corpo alongado, né? Evitar perder massa magra, evitar adquirir massa gorda, né? Mexer com as articulações, mas mexer também com a cabeça. Meditar é muito importante. Meditar é uma coisa que deveria ser ensinada na escola, né? Meditar tem uma prática homeopática, mas de um efeito extremamente profundo no físico, na psique, nas emoções, na energia, né? Práticas preventivas. No Oriente, acupuntura, shiatsu, tudo isso era preventivo. Homeopatia foi feito para ser preventivo. Yoga foi feito para ser preventivo. Psicologia deveria ser medicina preventiva. Mas as pessoas procuram terapia quando não estão bem. Deveriam procurar terapia para viver um processo de autoconhecimento para poder aprender a lidar bem quando não está bem. Olha só. E aí, quando a gente não está bem, a gente vai para a terapia procurando mitigar um efeito. Gente, é muito pequeno isso, é muito pouco inteligente a utilização desses, né? Eu me lembro de um professor que dizia: faça yoga antes que você precise. Porra, a gente deveria estar fazendo yoga, ou sei lá, né? Academia, pilates, tai chi chuan, seja lá o que for, né? Para não precisar. A gente não tem cultura de medicina preventiva. A gente não tem cultura de procedimentos preventivos. A gente tem uma cultura imediatista, alopática, né? Cartesiana, mecanicista, onde a gente só acorda, né? Desse feijão com arroz, onde a gente fica mendigando os prazeres da vida, quando o bicho pega. E a gente não tem recurso porque não treinou. Então, gente, assim, né? Eu queria passar um pouco da minha reflexão, do meu know-how, porque não é teórico, né? 68 anos eu já estou, né, bem na terceira idade, né? Na verdade, depois dos 70, que é mesmo, né? Terceira idade, mas
Com 68 eu já sou um pré-idoso, semi-idoso, né? Tô roçando aí no idoso. Meu corpo já dá sinais, né? Já estou lidando com certas limitações. E eu, para 68 anos, como eu moro na roça há 40 anos, eu tenho uma capacidade física muito maior que a maior parte das pessoas da minha idade. Mas eu também gastei muito o meu corpo. Né? Eu, com 68 anos, eu pego um saco de cimento. Né? É, mas eu também desgastei muito o meu corpo de uma forma incorreta com vida de sítio. Né? Apesar do yoga estar na minha história, enfim, essa coisa toda, então eu já estou tendo que olhar para o meu corpo e já estou cuidando. Né? Já vou 2 vezes por semana fazer RPG, né? Enfim, montei uma academia em casa. A gente tem que cuidar, gente, ter alimentação bacana. Né? Então é isso aí, né? O que me ocorreu compartilhar com vocês algumas reflexões, né? E o mais importante é isso, é manter uma chama acesa de curiosidade pela vida, né? E ao menor sinal que a curiosidade, a vontade de aprender, a vontade de viver apareça na sua vida de idoso, pede ajuda. Pede ajuda. Hoje a medicina, a psicologia, as terapias holísticas, né, tem ferramenta pra caramba para ajudar que a gente possa ter uma vida plena. Porque a nossa sociedade moderna, ela tirou do velho uma coisa que as sociedades antigas tinham. O velho não é mais útil. Não é mais útil. A utilidade que o velho tinha, porque ele tinha background, tinha know-how, né? As coisas que eu sei, tecnicamente, que eu aprendi, já não servem mais. Os jovens sabem muito mais do que eu. Das coisas da vida, da operacionalidade da vida, das questões técnicas e profissionais, né, da vida. E a experiência da vida ninguém está interessado. A nossa sociedade é uma sociedade que está interessada em YouTube, TikTok, tela de celular, e as pessoas já não leem como liam antigamente. Houve uma separação imensa entre cultura e informação. As pessoas têm cada vez mais informação e cada vez menos cultura. Então o velho ficou meio inútil, porque os jovens sabem mais do que os velhos, as coisas operacionais da vida, e não estão interessados na experiência da vida, que é o que o velho, né? Porque todo velho tem experiência da vida. Para ter experiência da vida, basta ter vivido. O resto é conhecimento daquilo que você adquiriu em função da tua vida profissional, em função do patamar socioeconômico, cultural que você veio, né, o que você estudou. Isso aí varia, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa. Mas experiência da vida, basta ter vivido para ter. Isso nivela um bilhardário e um senhorzinho caseiro de sítio. Nivela. Porque basta ter vivido para ter experiência da vida. Isso aí se perdeu. Não tem, né? Aquilo que os índios africanos, orientais, davam muita importância, né? O respeito pelo ancião, né? Pelo conhecimento, pela sabedoria, isso aí se perdeu. Né? Isso aí deixou de ter utilidade. Então, a grande malandragem é a gente criar uma auto-utilidade, né? Criar uma autonomia, uma independência, uma liberdade, e aí eu acho que o caminho para isso é manter acesa a chama da curiosidade, para ter uma vida interessante, criativa, produtiva, potente, né? Para poder lidar bem, de uma forma não adoecida com o declínio físico que a velhice oferece. Né? Peça ajuda. Né? Eu faço terapia. Né? Vou fazer terapia, vou mexer o corpo, se alimentar bem, procurar um nutrólogo. Né? É legal ter um nutricionista e um nutrólogo
dentro da linha que te parece mais interessante de alimentação, né? Bacana ter um personal, né? Bacana ter um terapeuta, né? Tudo isso são ajudas importantes para manter essa chama acesa e aproveitar a vida até o fim e poder ter uma morte bacana, né? Leiam os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, vejam os vídeos da Ana Cláudia, né? Eu nunca vi nada tão lúcido, nada tão maduro, né? Nada tão sensível para ensinar para gente a lidar com o envelhecimento e com a morte. Tá bom, gente? Então é isso. Às terças-feiras eu estou fazendo uma roda de cura de alinhamento energético, que é uma terapia que eu trabalho há 20 anos. Então, hoje, essa live é gravada, tá? Amanhã vai estar aqui, hoje já vai estar aqui no Instagram, para quem está chegando agora. Amanhã vai estar no meu canal de vídeos no YouTube e vai estar como podcast no Spotify. Mas a live de terça-feira não é gravada porque é uma live terapêutica. Então a gente vai trabalhar, fazer terapia, trabalhar. E eu trabalho com temas. A gente fez uma jornada dos chakras, então fizemos 7 terças-feiras, uma para cada chakra, trabalhando os nossos corpos de dor, as nossas questões, né, que tinham a ver com os chakras. Agora a gente está fazendo a jornada das 4 direções do xamanismo. Então já fizemos o leste, que cobria da concepção ao fim da infância. Anteontem foi o sul, que foi a adolescência. Terça-feira que vem é o oeste, que é o elemento terra, e que tem a ver com a fase adulta da vida. Tá bom? Então, 8 horas da noite no meu Instagram, terça-feira. E sempre convidando vocês. Eu já estou com 4 treinamentos gravados, vendendo na Hotmart, super barato, tá? Tem o Despertar, que é um treinamento para educação e desenvolvimento da sensibilidade, da sensitividade. São 25 vídeos por R$ 97,00, uma coisa assim, 5 anos de acesso. Tem o método Silenciar, que é meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento da ansiedade, do estresse, do pânico e da depressão. Tem um treinamento de meditação super legal e tem o último que a gente está lançando agora, que é Desvendando os Chakras, que são 9 vídeos, né, falando dos chakras, com meditações, com mantra dos chakras, com apostila, é o único que tem apostila, tá? Então, se você não achar aqui no meu Instagram, me manda uma mensagem no privado que eu mando o link para você, tá? E quem quiser os meus e-books, gratuitamente eu compartilho meus 3 e-books, é só me mandar uma mensagem no privado que eu mando para vocês, tá bom? Então encontro vocês na terça-feira, 8 horas da noite. Um bom fim de semana para vocês, tá? E para quem chegou depois, vai ficar gravado tudo aqui. Um abraço.